Presidente, queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas e os 4 juízes conselheiros que aqui estão hoje conosco, agradecer-lhes a exposição e a amabilidade com que estão a comentar. Sim. Parvares, não sou da... Contei mal. Eu começaria por dizer o seguinte: nós aqui debatemos na altura oportuna o encurtamento dos prazos a que o Sr. Presidente se referiu no início. E havia mesmo propostas no sentido de encurtar alguma coisa relativamente aos prazos concedidos ao Governo. Eu julgo que isto terá que ser melhor conversado entre as partes, porque me parece que é perfeitamente pertinente que o momento político ideal para a apresentação do parecer de uma conta relativa a um ano é no momento em que se aprova o orçamento do ano subsequente. Havia uma ideia de reduzir de junho para maio a data da apresentação por parte do Governo do parecer, da Conta Geral, na Conta Geral de Estado, o que poderia fazer encurtar, se houvesse também um encurtamento por parte dos prazos do Tribunal de Contas de um mês, em vez de 6 meses, passar a ser 5 meses, um período igual ao do Governo, poderia fazer com que tivéssemos o parecer no final de outubro. Eu julgo que, com algum esforço de parte a parte, Governo reduzindo os seus prazos e o Tribunal de Contas fazendo um esforço suplementar, caso seja possível, nós encontrarmos uma fórmula de partir o mal pelas aldeias, digamos assim, que permitisse de facto ter o parecer da parte do Tribunal no final de setembro. Registramos essa disponibilidade e vamos continuar a trabalhar, pelo menos da nossa parte, nesse sentido. Eu tenho aqui uma série de questões, muitas delas são interrogativas, mas bastantes delas são de suscitar alguns comentários suplementares da vossa parte, designadamente no âmbito que é aquele âmbito do contraditório, digamos assim, daquilo que são o seguimento e o acompanhamento dos vossos pareceres e das respostas do Governo. E, por exemplo, a primeira, naturalmente, é incontornável, é o cumprimento do Plano Oficial de Contabilidade Pública. Eu, quando vi escrito por vocês que o calendário aprovado pelo Secretário de Estado do Orçamento em 31 de maio de 2011 era até 2013, pensei, pois, era o Secretário de Estado, estava em vésperas de se ir embora, portanto apresentou este calendário para 2013, estava o problema resolvido, os outros que fechassem a porta. Em 13 anos só se cumpriu 40%, mas vá lá, enganei-me, felizmente me enganei, as informações que nos acabam de dizer apontam, de facto, a um ritmo que permite visualizar, como 2013, o ano de encerramento deste processo absolutamente kafkiano. Mas restam 6 serviços. E era uma questão que me deixa, enfim, a pulga aqui atrás da orelha. Quais 6 serviços? Que 6 serviços é que são impossíveis em 2013 ainda não estarem integrados no plano oficial? Outra questão. Referiu o Sr. Deputado, o Sr. Conselheiro, suponho que Pinto Almeida, sobre as transferências orçamentais das autarquias, que havia um volume de 421 milhões de euros e que boa parte, suponho que foi assim que disse, boa parte dessa transferência extra-orçamental decorre da participação no IRS. Eu só queria ter a confirmação se não há mais nenhuma transferência extra-orçamental e que tipo, que natureza. Queria abordar uma outra questão, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, caríssimos colegas, que se me ocorre de uma reflexão que fizemos no grupo parlamentar e que é suscitada pela abordagem que aqui foi feita do pagamento, da transformação das garantias do BPN de 4.000 para 3.500 com acréscimo de encargos de juros. Por exemplo, este acréscimo de encargos de juros, eu, por exemplo, desconhecia que a transformação tinha provocado este acréscimo de encargos de juros. E temos também, nós já o sabíamos, aquilo que é o pagamento das garantias do BPP em 451 milhões de euros durante este ano. Eu julgo que estamos num momento azado
quer a Comissão de Orçamento e o Parlamento, quer naturalmente o Tribunal de Contas, para podermos avançar com algo mais na percepção inequívoca daquilo que foi o processo do BPP, do processo de nacionalização do BPN e as implicações atuais e futuras para os dinheiros públicos aí implicados. E nós estamos num processo de apresentação de auditorias para o Tribunal de Contas e o Grupo Parlamentar do PCP pode anunciar aqui hoje, na presença dos senhores conselheiros e dos colegas, que vai propor, no âmbito da Comissão de Orçamento, esperamos naturalmente o acolhimento dos outros pares desta Comissão, pedir e solicitar ao Tribunal de Contas que proceda, no âmbito do seu plano de atividades normal, temos essa possibilidade de competir, de propor duas iniciativas, uma delas seja precisamente uma auditoria ao processo de nacionalização do BPN e ao processo do BPP, associando os dois fenómenos, naturalmente no sentido de percebermos qual foi a aplicação dos dinheiros públicos implicados nos dois bancos e as implicações de dinheiros públicos atuais e futuras. Portanto, eu queria anunciar isto. Naturalmente, isto decorre de uma decisão que vai ser tomada prudencialmente no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças, mas creio que haveria todo o interesse em avançar com esta nossa auditoria, a proposta de auditoria que faremos na próxima reunião. Eu queria abordar uma outra questão, que é a do PIDAC. Nós temos, e vocês referem, ou melhor, recorrentemente, sucessivamente, em vários pareceres, o problema do PIDAC é substancialmente abordado da mesma forma. Execução baixa, um número de projetos elevados que nunca se executam. Os números para este ano são 1.697 projetos, 633 nunca tiveram execução, uma taxa de execução de 41,2% e uma recomendação reiterada da vossa parte de que o PIDAC deve contemplar apenas os projetos que tenham forte probabilidade de serem executados. É, digamos assim, o recuperar de uma recomendação reiterada por parte do Tribunal de Contas. O problema é que eu gostava de perceber o que é que se passou no âmbito do contraditório, nos pareceres anteriores, que explicações é que o Governo tem dado sobre esta matéria, que disponibilidade é que o Governo tem dado nesta matéria para cumprir ou não este tipo de recomendação, por um lado. E, por outro lado, advertir para a opacidade ou falta de transparência nesta matéria. Senhor Presidente do Tribunal de Contas, nós avançamos com reformulações da Lei de Enquadramento Orçamental que, em alguns aspectos, beneficiaram a transparência e o rigor na análise das contas públicas. Mas nesta matéria em concreto, no PIDAC, na minha opinião, regredimos. Porque hoje, por exemplo, relativamente ao Orçamento de 2012, nós conhecemos alguns projetos, provavelmente os das parcerias público-privadas, mas conhecemos mais nada. Hoje, o Parlamento, no âmbito do debate para o Orçamento de 2012, não conhece, pode dizer-se, nem um único projeto daqueles que estavam inventariados, mesmo daqueles que não se faziam. E, portanto, o aumento de opacidade relativamente à utilização e à aplicação rigorosa dos dinheiros públicos, em vez de diminuir, vai seguramente neste aspecto aumentar. Eu gostava que vocês abordassem este tema do ponto de vista do que é o posicionamento, que tem sido o posicionamento do Governo relativamente a esta matéria. Vou ter mais questões que deixarei para a segunda ronda.